puderem abrir a Bíblia de vocês em Marcos 15, Marcos capítulo 15. A gente vai estar lendo dos versículos 33, vamos ver aqui, até o 39, fazendo a leitura da NVI, versículos 33 ao 39. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. O título da mensagem de hoje é o dia que Deus morreu na cruz. O dia que Deus morreu está entre aspas, ou o dia que o Deus encarnado morreu na cruz. Vamos orar e a gente continua aqui. Pai, eu quero agradecer por essa manhã tão preciosa, Senhor, que a gente pode celebrar o dia do Senhor. Tanta gente desperdiçando esse dia, Senhor, indo para tantos lugares, menos para a igreja te louvar, te adorar. A gente agradece pela graça recebida, pela misericórdia concedida, Senhor. Para que nessa hora o Senhor esteja abençoando esse tempo que a gente olha para a Sua palavra. O Senhor venha realmente preparar o solo para que a semente caia, germine e produza frutos, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por poder louvar-te e cantar louvores ao Senhor. Abençoa a minha boca, guarda, Senhor, seja realmente pregado o que está na Sua palavra, não seja tirado nem acrescentado nada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É interessante que de todos os símbolos que surgiram para definir o cristianismo, você tinha a pomba, o pão, né, o arco-íris representando Noé, né, quando teve uma nova criação. O que ficou realmente, qual que foi? A cruz. A cruz ficou a marca do cristianismo. Então aquele símbolo que era da mente daquelas pessoas no primeiro século, que era realmente um símbolo de humilhação, de repugnância, de ódio por aquilo, se torna para o cristão o símbolo maior de salvação. Por quê? Por que isso? Porque é uma cruz. Porque foi naquela cruz que Deus encarnado morreu por nós. E isso é realmente um escândalo, é uma loucura. É como que Deus se fez homem e morreu pelo homem. Então não é de se estranhar quão louco é isso, quão escandaloso é tal ensino, que como a gente viu alguns domingos atrás, quando encontraram aquele grafite de Alexamenos, e está aquele homem crucificado no desenho, e nele está a cabeça do quê? De um asno, de um burro. Então é um homem crucificado, é o desenho, e uma cabeça de um asno, de um burro, e embaixo dizendo: Alexamenos adora o seu Deus. Que é o que? Bom, um Deus que é imortal, se faz mortal, se encarna e morre numa cruz. Para eles isso é um Deus burro, é um asno. E quem adora esse Deus, consequentemente, vai ser o quê? Também, todo burro. Por isso que é realmente um escândalo, uma loucura. Na mitologia daquela época, os deuses estavam sempre irados, era por isso que tinha que estar constantemente oferecendo sacrifícios, mas eles jamais conseguiam compreender ou imaginar um Deus santo, justo, que estava irado corretamente com o pecado, e que Ele mesmo providencia o sacrifício. Para eles isso era inimaginável, não, é impossível. Deus providenciar o sacrifício para apaziguar a justa ira dele
e o sacrifício não ser nada menos que Ele encarnado. É realmente loucura, um escândalo. Então, para nós cristãos, a morte de Jesus, é isso que a gente está tratando aqui, né? Hoje a gente chega na morte de Jesus. Para o cristão, para a pessoa regenerada, ela é realmente, é um paradoxo, porque ela é a coisa mais simples de você entender e ao mesmo tempo a coisa mais, acho que, impossível de se entender. Mais simples porque Romanos 5,8, a gente leu aqui. Deus demonstrou o seu amor quando a gente era inimigo enviando Jesus. Então a gente entende. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então isso é simples, a gente consegue compreender. Deus me amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por mim. Mas pelo outro lado, como que Deus se fez carne e morreu por mim? Como isso? Como que na pessoa de Jesus você tinha um ser totalmente eterno e ao mesmo tempo um ser mortal? E como que isso? É o que eu falo, chega uma hora que você não consegue compreender. E na canção, no hino do irmão do John Wesley, Charles Wesley, é uma canção linda, né? Como pode ser, ele fala o nome do hino dele. Ele pergunta, como pode, né, meu Deus morrer por mim? Como pode isso? Porque é realmente impossível da mente entender. R.C. Sproul tem um artigo dele que ele realmente rejeita toda essa ideia. Ele fala assim nesse artigo dele: nós deveríamos nos encolher de horror com a ideia de que Deus de fato morre na cruz. A expiação foi feita pela natureza humana de Cristo. Quem dera se fosse tão fácil assim, tão simples de falar, olha, quem morreu ali foi o homem, foi a humanidade de Jesus. Por isso que você tem teólogos conservadores, reformados, sérios dos dois lados. Você tem Carson MacArthur de um lado, vários outros falando que não, de alguma forma tinha que estar Deus ali. Do outro lado você tem esse que fala, não, de jeito nenhum, só foi na carne. Simples seria só falar, olha, Deus morreu só na carne, ele era só a carne. Para o pecado ser condenado, a gente vai estar no céu, nós estaremos no céu, porque o nosso pecado foi o quê? Condenado por toda a eternidade. Por isso que a gente pode passar a eternidade no céu. Peraí, mas o corpo de Jesus era mortal, era finito. Então você tem um outro aspecto, e aí que eu falo, é onde que a gente não consegue compreender. A morte, presta atenção, a morte não é deixar de existir, e talvez seja isso que o Sproul tanto argumenta contra. Mas a morte na Bíblia nunca é deixar de existir. Nunca é você sumir e acabar. Você morre, você continua, seu espírito está vivo. Você nunca some, você nunca deixa de existir. Portanto, por um lado, Deus nunca deixou de existir. Não, porque se ele deixasse de existir por 1/1000 de segundo, tudo tinha acabado. Mas por outro lado, você tem Jesus, que é Deus encarnado, morrendo ali. Isso me fez pensar muito, estudar muito, e a conclusão que eu cheguei, essa é a conclusão que eu cheguei. Tá? Por mais racional que seja o cristianismo, e é uma religião racional, você tem que usar o seu raciocínio, você tem que pensar para entender. Jesus estava constantemente ensinando, você pega os evangelhos, Jesus estava ensinando. A igreja primitiva se reunia para quê? Para estudar a palavra. Então ela é uma religião racional, você tem que estudar, você tem que usar a sua mente para entender. Mas chega em certas horas, em certas ocasiões, que é isso que você tem que fazer, é isso que eu chego aqui. Entender o que? A nossa limitação. Primeiro, a gente é limitado. Segundo, Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Então vai ter ocasião que você vai chegar, não consigo compreender. Tem coisa que realmente não. A sabedoria de Deus é realmente muito profunda para nós mortais entendermos isso. Terceiro, o incompreensível amor de Deus, Filipenses 3:19. O amor que excede todo entendimento e conhecimento. O amor de Deus por nós é tão imenso, tão profundo, que a nossa mente não consegue compreender por completo. E quarto,
O Evangelho, de acordo com Efésios 5,32, Paulo diz, quando ele está se referindo ao casamento, ele faz, ele mostra como que é realmente Cristo e a igreja, ele fala, isso é um mistério, é realmente um mistério. E que foi revelado partes para nós. Mas como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 13, conhecemos agora o que? Em partes. É isso que a gente chega uma hora e fala, eu realmente não consigo compreender totalmente, eu não vou me arriscar aí onde a minha mente, ou eu mesmo não consigo ir, seria muito fácil, não, só foi a parte humana de Jesus. Porque é realmente uma coisa que a nossa mente tem dificuldade. Como que um ser mortal, imortal, Deus, totalmente imortal, ele se faz mortal, se encarna, e ele morre por seres mortais como nós, para nos dar imortalidade e eternidade ao seu lado. É realmente, é o amor de Deus que excede todo entendimento, conhecimento. Peter Bolt, no livro dele, eu cito bastante o Bolt porque ele é realmente um teólogo focado em Marcos. Como você tem Carson focado em João, em Mateus, você tem Bill em Apocalipse, você tem esses teólogos que realmente têm um foco maior em cada livro do Novo Testamento. No livro dele, um livro muito bom, The Cross from a Distance, a cruz distante, ele fala assim, Plínio, historiador romano, viu que era impossível para Deus conceder imortalidade para os mortais. Isso está no Naturalis História dele. Portanto, para ele, igualmente, era impossível que o Deus imortal se tornasse mortal e morresse. Imortalidade pertencia aos deuses, imortalidade aos homens. Mas que tipo de Deus era proclamado entre os cristãos? Um Deus que na verdade morreu? Pior, um Deus que morreu na cruz? Não é de se estranhar que o grafite do segundo século, encontrado em uma parede, tivesse um homem crucificado com a cabeça de burro. De que proveito é um Deus que permite ser morto? Pior, numa cruz. Que tipo de Deus faria isso? Que tipo de Deus é esse? Ele fala, na pessoa do Filho, Deus se fez carne e sangue e ajuntou todos os nossos cristos de abandono. E mais, Ele não só compartilhou das nossas experiências comuns desse mundo caído. Lá na cruz, na pessoa do Filho, o próprio Deus suportou a ira de Deus no nosso lugar. Deus fez o impossível. Ele cita Marcos 10, versículos 26 e 27. Quando os discípulos perguntam, então quem que pode ser salvo? O que Jesus fala? Para o homem é impossível a salvação, mas para Deus tudo é possível. Deus pagou o resgate para nos libertar do julgamento da morte. E ao fazer isso, Ele concedeu imortalidade a nós, mortais. Numa cruz repulsiva, Deus se aproximou. É escândalo, é loucura, é realmente... E para nós cristãos é amor, sabedoria, santidade, tão profundo que a nossa mente aqui não consegue compreender isso. É bom, isso aqui é bom para vocês pensarem em casa durante a semana, conversarem, estudarem. Vamos lá para Marcos 15. Marcos capítulo 15. A gente chega aqui, como eu falei a semana passada, do versículo 33 ao 39. Se de todas as ias, biologia e tudo, teologia é realmente a mais importante de todas, Dentro da teologia, de todas as ias dentro da teologia, antropologia, demonologia, angiologia, a soteriologia, eles dizem que é a coroa dela, de todas as ias, porque fala da salvação do homem. E eu acredito que se o estudo da salvação é a coroa de todos os ensinos, esses versículos aqui são realmente as joias dessa coroa aqui. E o versículo 37, olha lá no versículo 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Essa aqui é a morte de Jesus. Isso aqui é o diamante rosa, a pedra mais preciosa, naquela coroa. Versículo 37. Então, hoje a gente chega ao tão esperado momento, que todo o Antigo Testamento apontava, todo o Antigo Testamento ansiava, proclamava a morte de Jesus. Hoje a gente chega ali. Marcos 10, 45, dá uma olhada, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para quê? Ser servido, mas para
servir e dar a sua vida como um resgate por muitos. Foi para isso que ele veio. Ele nasceu para morrer. E hoje a gente chega exatamente nisso, na morte de Jesus. E como foi falado domingo passado, a morte dele tem vários aspectos importantes aqui nesses versículos, que realmente são tesouros que a gente precisa olhar, a gente é chamado a cavucar aqui. Você tem a escuridão, as trevas, depois você tem o primeiro brado de Jesus, você tem as pessoas zombando de Jesus, depois você tem mais um brado de Jesus, é o último brado dele antes de morrer, as últimas palavras dele. O véu se rasga e um gentil se converte. Então são realmente aspectos de extrema importância. São atos de Deus ali naquele lugar. Dividiu isso tudo em 4 partes. As trevas, versículo 33, bem rapidinho. O brado de esperança, versículo 34. A perversidade no Calvário, versículos 35 e 36. E o brado de triunfo, versículo 37. Versículo 33, aí, Marcos 15. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Esse é o primeiro sinal, né, acompanhando a morte de Jesus. Está acompanhando. A gente já viu o que se refere às trevas. Eu não vou passar mais tempo aqui, a gente gastou um domingo todo só nesse versículo 33, mas só para voltar e lembrar que as trevas ali não fala da ausência de Deus, mas fala da presença de Deus como? Em julgamento. No Antigo Testamento, as trevas sempre se referem ao dia de julgamento de Deus, não é a ausência de Deus. Pelo contrário, é a presença de Deus ali. Como MacArthur falou, a escuridão não é a ausência de Deus, é a presença de Deus. É Deus em pleno julgamento vingativo, Deus em julgamento furioso por completo. É a ira infinita, movida pela sua justiça infinita, liberando punição infinita no Filho infinito, que podia absorver todas as torturas do inferno infinito e fazê-lo em 3 horas. São nessas 3 horas que Ele carregou em seu corpo os nossos pecados, é nessas 3 horas que Ele foi feito pecado por nós, é nessas 3 horas que Ele tornou maldição para nós. E às 3 horas da tarde acabou. Então, as trevas, versículo 33, e houve trevas sobre toda a terra. E 3 horas, a gente viu que o 3 simboliza, representa a perfeição, quão completo foi. Então tudo que ocorreu ali naquelas 3 horas foi perfeito, foi completo. Então o julgamento de Deus ali foi completo e perfeito. Deus estava presente em Gólgota, no Calvário, no meio daquela escuridão. Então por que Jesus diz o que fala logo no versículo seguinte? Olha lá, a gente entra na segunda parte. Se o Pai estava presente, por que Jesus bradou: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a grande pergunta. Então vamos lá para o versículo 34. Versículo 34, brado de esperança. Por volta das 3 horas da tarde, e Marcos volta a enfatizar o tempo. Ele está constantemente falando da hora. Logo de manhã cedo, Marcos 15:1. Isso era por volta das 6 horas da manhã. Jesus foi julgado pelo Sinédrio e foi entregue a Pilatos. Depois ele passou por vários julgamentos, que era tudo ali perto. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Está no versículo 25, Marcos 15, versículo 25. Olha só, às 9 da manhã ele foi crucificado. Ao meio-dia, depois de toda aquela zombaria, todo aquele escárnio ali, ao meio-dia começou as trevas. As trevas começaram ali no Calvário e foi do meio-dia até que horas? Às 3 horas. Então Jesus já está crucificado, já está pendurado por volta de quantas horas aqui? 6 horas. Tá? Isso não é muito para uma pessoa crucificada, isso não é muito. Tá? Porque eles passavam dias crucificados. Então, às vezes a pessoa passava viva ali horas e horas pendurada naquela cruz. Tá? Então Jesus já faz 6 horas que está ali. E Marcos está enfatizando, ele está enfatizando a hora para mostrar a soberania de Deus sobre tudo isso que está acontecendo, gente. É isso que a gente tem visto, a soberania de Deus na crucificação de Jesus. É exatamente isso que ele está mostrando aqui. Às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, era a hora, de acordo com a história judaica, você pegar José, o historiador judeu, ele fala que das 3 às 5 era quando sacrificavam o quê? Na Páscoa.
os cordeiros, né, para a Páscoa. Então das 3 às 5 era a hora realmente que eles sacrificavam os cordeiros. Às 3 horas, você lê em Atos, se não me engano Atos 3, Pedro e João vão para o templo na hora do sacrifício, na hora da oração. E que horas que é essa? 3 horas da tarde. Então é a hora. E no judaísmo eles tinham um sacrifício que chamava sacrifício perpétuo, tamid, que todo dia tinha um sacrifício de um cordeiro às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Todo dia tinha o sacrifício de um cordeiro. Então é a hora perfeita, é a hora exata. Para quê? Para o Cordeiro de Deus morrer. Então é isso que ele está enfatizando. Está tudo nas mãos de Deus, do Senhor. Nada foi por acaso, nada foi fora da hora, nada foi fora do momento certo. Não, está tudo perfeito. Às 3 horas é a hora que os cordeiros morrem, é a hora que o Cordeiro de Deus morre também. E diz assim, voltando lá para o texto, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Gente, isso daqui não é um sussurro, tá? Ele não está falando algo com dificuldade, ele não está choramingando. Não, isso aqui é um brado em alta voz. Você vai para o Antigo Testamento, toda vez que você vê Deus falando em alta voz, é geralmente Ele revelando a sua soberania. Se estiver anotando Deuteronômio 5:22, no meio da escuridão Deus brada em alta voz, né? Fala em alta voz. Então Jesus aqui, ao bradar em alta voz, ao falar, gente, isso daqui não é um sussurro, isso daqui não é, sabe, um gemido agonizante. Isso aqui é um brado que ele está dando. Importante isso. A gente vai ver por quê. Porque a maioria das vezes quando você chega nesse versículo, você já imagina Jesus como um filho perdido e chorando. Essa é a noção que você tem. Chorando, meu Deus, por que tu me abandonaste? Eu quero que ninguém imagine isso de Jesus. E aqui fala, é um brado em alta voz que ele deu. Isso aqui é um grito, é um berro. E o que ele grita? Olha lá. Meu Deus, por que me abandonaste? Muito livro, muitos estudos já foram escritos sobre isso daqui, né, tentando entender o que é, né, esse abandono de Jesus aqui. Um comentarista fala assim, é a tentação de muitos, comentando nessa passagem, de muitos professores tentar clarificar o que aparenta ser difícil. Muitos interpretadores têm buscado fazer isso, inventando ilustrações ou propondo analogias da obra de Cristo na cruz. Essa tentação, no entanto, deve ser resistida a todo preço. A história dessas ilustrações manufaturadas não é feliz, ele fala. As ilustrações são geralmente obscuras, bizarras, desumanas e geralmente heréticas. Como com a Trindade, devido à natureza única da cruz, analogias simplesmente não existem. É isso que as pessoas chegam aqui e tentam criar alguma coisa e falar de algum modo para tentar explicar isso daqui, esse abandono de Jesus. Tanto é que esse grito aqui, geralmente ele é chamado de grito de abandono. Dependendo da versão que você tem, você vai ver o grito de abandono, ou do comentário que você estiver lendo, o grito de abandono. E a questão que fica, será que Jesus está realmente dando um grito de abandono? Isso aqui é um grito que ele está abandonado, que ele não está entendendo o que está acontecendo, que ele está com dúvida ao porquê daquilo tudo. Para a primeira coisa entender, você tem que ir lá para o Salmo 22, porque eu acho que se tiver uma Bíblia aí com referência, você vai ver que essa passagem aqui, meu Deus, por que tu me abandonaste? Se refere ao quê? Ao Salmo 22. Ao Salmo 22. Vamos lá para o Salmo 22, porque é isso que Jesus está fazendo aqui, ele está citando esse Salmo. Esse salmo é o salmo mais usado em toda a paixão de Cristo, toda a crucificação de Jesus. A gente tem visto isso, é o salmo mais usado. E assim como o Salmo 110 da ascensão de Jesus, é um salmo que vai muito além de Davi. Não para em Davi, vai muito além dele. É para o Messias. Coisas importantes sobre o Salmo 22. Primeiro, o salmista sabia que Deus estava sempre ao seu lado. Você pode ver isso no versículo 24.
O salmista sabia que Deus estava sempre ao seu lado. Segundo aspecto importante, a primeira parte do Salmo trata do justo sofredor. O justo sofredor. É um personagem messiânico, assim como o servo sofredor de Isaías, mas se encontra nos Salmos. É alguém maior que Davi, não é Davi, alguém maior que ele, a gente sabe quem que é, Jesus. Então na primeira parte do Salmo 22, você tem as aflições dele, ele está sendo condenado injustamente, e depois na segunda parte você tem a salvação. O Senhor vem, intervém, liberta ele é salvo. Esse salmo era muito lido na Páscoa, durante a Páscoa, é o que está acontecendo aqui. Por causa do versículo 5, dá uma olhadinha no versículo 5. Salmo 22, versículo 5. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Então eles lembram do clamaram a ti e foram libertos, realmente do povo no Egito, que clamaram ao Senhor, e o que acontece? O Senhor vem e os liberta. Então olha só, esse daqui era um salmo já lido durante a Páscoa. Outra observação importante, olha o começo dele, o que diz? O começo do Salmo 22, dependendo da versão que você tem, para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã. Está isso aí na sua Bíblia? Alguma coisa semelhante? Mas não é tão simples assim de entender isso daí. Até Lutero, no dele é diferente. Você pega a versão de Lutero, ele traduziu ali diferente. Por quê? Na hora que você pega o mestre de música, a palavra hebraica, a raiz dessa palavra tem o sentido de vitória, de conquistador, alguém que conquista. Você começa a pegar as versões gregas desse Salmo 22, olha só. Versão grega de Teodócio, diz assim, para a vitória. A versão de Áquila, ao que dá a vitória. Símaco, a canção de vitória. Você pega a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, para o fim em relação à ajuda vinda na manhã. Então, para muitos, esse salmo aqui não é um salmo de desespero, mas é um salmo do quê? De vitória. É um salmo de vitória. Isso é importante. Um comentarista diz assim, o título indica que o salmo é um louvor a Deus. Aquele que concede a vitória, lhe dá ajuda ao amanhecer. É nesse contexto que devemos ler a frase, meu Deus, por que me abandonaste? O outro comentarista fala assim, o Salmo 22 é um hino de agradecimento a Deus pela libertação do justo oprimido. Depois da experiência mais profunda de sofrimento, o orante agradece pela ação salvadora de Deus em seu favor, vendo nela um sinal da chegada do reino de Deus, da conversão do mundo e da ressurreição dos mortos, prometendo que anunciará a ação salvadora de Deus às gerações futuras. O grande problema aqui é que as pessoas chegam nessa passagem, em Marcos 15, e o que eles tentam fazer? Tentam explicar esse grito de Jesus, esse brado de Jesus, sem voltar para o Antigo Testamento. Então eles ficam se matando para como que Jesus foi abandonado. Então você vai ver quantas discussões de como que Jesus foi abandonado. A questão, será que Jesus está falando isso? Que ele foi abandonado por Deus? Será que é isso que ele está falando? Salmo 22, como eu falei, ele trata do justo sofredor. É uma figura messiânica. E nos Salmos, assim como Isaías, o servo sofredor, fala do Messias, mas um Messias que sofre. Desde o Salmo 2, porque se amontinam os povos, se ajuntam as nações, os reis se reúnem contra quem? Contra o Messias. É uma coisa que os judeus nunca quiseram aceitar, é que o Messias ia sofrer. Mas você pegar os Salmos e Isaías, está muito claro ali, de que o Messias tinha que sofrer. Então você pega o servo e o justo, o servo de Isaías e o justo dos Salmos, todos eles o quê? São sofredores, que sofrem. Então é isso que Jesus está falando aqui. Presta atenção no Salmo 22. Presta atenção. Ele já chamou a atenção que em todo o Salmo 22 aqui já tem coisinha acontecendo durante a paixão de Cristo. Olha lá o Salmo 22. Dá uma olhadinha no Salmo 22, versículo 7. Versículo 7. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça,
lançando insultos contra mim. E se você for para Marcos 15, 29, diz assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Opa, Salmo 22. Salmo 22, versículo 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Vai para Marcos 15, 25. E o crucificaram. Opa, porque não crucificaram Davi. Está vendo como que é alguém além de Davi? E está tudo sendo cumprido ali na paixão de Cristo. Salmo 22, versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Aí você vai para Marcos 15, versículo 24. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Então você começa a ver o que Jesus está falando é que esse Salmo 22 está sendo cumprido nele. Presta atenção. O salmo messiânico do justo sofredor está totalmente sendo cumprido aqui e agora. O interessante desse Salmo 22, olha o fim dele, o que fala, começando no versículo 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Opa, todos os ricos. Logo depois vai ter quem? José de Arimateia. Todos os que descem ao pó, cuja vida se vai. A posterioridade os servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça. Opa, depois você tem o centurião no versículo 39, e diz o que? Certamente esse homem era justo e o Filho de Deus. Então será que Jesus está falando quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Será que ele está perguntando para o Senhor? Será que ele está cabisbaixo, ele não está entendendo nada do que está acontecendo? Ele está simplesmente citando o Salmo 22. Quando o contexto do Salmo é levado em consideração, o brado de Jesus tem um significado muito mais profundo. Passa de um grito de abandono desesperador para um brado de esperança na vitória que está por vir. Rua, você é louco. O problema é que as pessoas não vão para o Salmo 22, as pessoas não estudam o contexto da passagem. Está bem claro ali. As interpretações mais comuns aqui, quando você chega em Marcos 15, 34, é o que? Quando Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Está no foco da humanidade de Jesus. Ele está perdido, ele não sabe o que está acontecendo, ele foi abandonado ali. O Senhor sabe quando você é abandonado, porque ele foi abandonado pelo Pai. É isso que as pessoas falam. Outra interpretação: Jesus foi abandonado por Deus Pai, porque ele não podia ver o pecado. Eles citam Abacuque. Então Deus tinha que virar a face, virar as costas para o filho. Aí você cria uma dicotomia aqui. Peraí, como que separou agora Deus? Então é realmente difícil, se for entender essa passagem como Jesus desesperado, Jesus sem saber o que está acontecendo. Quando você lê os Salmos, ser abandonado é sinônimo de ser entregue nas mãos de homens perversos. E Jesus várias vezes em Marcos disse: porque o Filho do Homem será o quê? Entregue. Será entregue. Ele sabia que ele ia ser entregue. Você acha que de repente agora que ele esqueceu o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você me abandonou? Será que é isso que aconteceu aqui? Depois, logo em seguida, minutos depois, segundos depois, Jesus vai falar, é o último brado dele: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Chama ele de Pai novamente. Um minuto ele está sem saber o que está acontecendo, e logo em seguida ele já sabe que o Pai está ali. Você começa realmente a estranhar. E para mim o maior problema é realmente como que Deus virou as costas para Jesus, sendo que Ele é Deus ali naquele momento. Para mim isso é o mais difícil de entender, como, se for realmente interpretar como Deus abandonando Jesus ali. Um comentarista fala assim: seja o que dissermos sobre o grito de abandono, nós não podemos dividir o Filho.
Não é como se o Jesus humano estivesse clamando em desespero, enquanto o divino Filho de Deus se alegra na sua futura justificação. Esse grito é um grito de Jesus de Nazaré, que era o Filho de Deus. É o que eu falei. Seria fácil, né? Olha, ele só foi condenado na carne. É verdade, a Bíblia fala que ele foi condenado na carne. Mas só que para apaziguar por toda a eternidade, tinha que ter um outro aspecto aqui. O aspecto de Jesus, o Filho de Deus. Por isso que realmente, se você for entender como Jesus sendo abandonado ali por Deus, vai criar mais dificuldade ainda. Então a pergunta que fica por que Jesus só citou a primeira parte do Salmo 22? Como eu falei, Salmo 22 era reconhecido. Você pegar a comunidade do Qumran, que era uma comunidade de essênios ali, dos judeus, que você tem os rolinhos do Mar Morto, eles já entendiam o Salmo 22 como escatológico. O Talmud já fala do Salmo 22 como escatológico, as pessoas vindo adorar o Senhor em Sião. Então sempre foi um salmo de vitória. Mas por que Jesus só citou a primeira parte? Gente, naquela época não tinha capítulo e versículo. Você pode ver como que os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento. É sempre com alguma referência, uma passagem daquela passagem. Porque eles não podiam falar, gente, abram agora no Salmo 23, versículo 4, porque não tinha. Então ele citava as primeiras palavras ali e já era esperado todo o contexto. A gente que quer sempre pegar algo fora do contexto e usar, não, já entendi, peraí, citou ali, então é todo o contexto. Um comentário fala assim: ninguém esperaria que uma vítima da crucificação recitasse um salmo todo. Mas é possível que o citar do primeiro verso do Salmo seria uma referência ao Salmo todo, visto que não havia capítulos e versos para identificar passagens específicas, palavras iniciais ou frases principais eram citadas. Ele cita aqui Marcos 12, 26. Se esse é o caso aqui, Jesus ora as primeiras palavras desse Salmo de lamento, que quando lido todo, expressa não só o amargo desespero, mas também a suprema confiança. Essa interpretação não nega a angústia real de Jesus, que ele experimentou ali, mas entende o seu brado como uma expressão de confiança em Deus que irá intervir e vindicá-lo. Craig Keener, no comentário dele, fala assim: a primeira linha invocaria esse salmo todo do justo sofredor e a sua esperança de uma vindicação divina. Hoje as pessoas não vão para o Salmo 22, já querem ir ali direto, tentar explicar como que foi esse abandono, como que ocorreu esse abandono. E daí você se perde. Porque se Jesus estava ali mesmo com um menino, um filho, perdido, sem saber o que estava acontecendo, desesperado, pai, Deus, meu Deus, por que você me abandonasse aqui? Versículo 39 fala que o centurião, ao ver ele morrendo, é ali que ele fala o quê? Esse era realmente o Filho de Deus. Então o modo de Jesus morrer tocou esse homem. Então você já começa, será que Jesus estava ali, todo desespero, clamando, sem saber o que está acontecendo? Difícil. Um outro comentário diz assim: a confissão do centurião faz muito mais sentido se o grito de Jesus é triunfante, ao invés de um grito desesperador de angústia final. Que diferença faz, né? Na hora que você entende todo o contexto, você vê que aquilo não é um grito de alguém que está sendo abandonado. Por isso que eu falei, na hora que você pega Jesus sendo abandonado, então você vai ter muita dificuldade teológica aqui. Como que abandonou? Como que foi esse abandono? Segundo, você despreza todo o contexto do Salmo 22, que é importante. Se está citando uma passagem, você tem que entender o contexto daquela passagem. Então Jesus clama lá da cruz. É como se ele estivesse avisando: gente, presta atenção no Salmo 22. Ele está sendo cumprido aqui. Versículo 35 e 36, daí você começa a ver realmente como eles entenderam isso. Como eles entenderam que Jesus estava falando que a vitória viria. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, e eles são judeus, gente, essas pessoas aqui são judeus, disseram: ouçam ele está chamando Elias. Aí você começa a entender, Elias no judaísmo
Tem várias histórias de Elias voltando e salvando o justo. Tem várias histórias no judaísmo disso, porque Elias não morreu, ele foi levado. Então, para os judeus, tem essa mitologia de que Elias vem socorrer o justo. Tem um relato do rabino Eleazar ben Perata, e dizem que ele foi resgatado num julgamento romano. Elias estava lá vestido de um oficial romano, e na hora ele tirou esse rabino de lá, que era justo e estava sofrendo ali, e levou ele para quilômetros de distância. Então, para eles viam a chegada de Elias como antecedendo ou a chegada do reino de Deus, ou levando o justo. É por isso que eles falam aqui: ouçam ele. Ele está proclamando vitória. Opa, Elias vai vir. Elias vai vir. Por isso que eles falam. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Isso daqui era a bebida da época. E o que ele está dando é que nem: vamos deixar Jesus vivo por mais tempo para ele ver Elias chegando. Ele precisa ver Elias, ele precisa estar vivo. É zombaria isso. Eles estão zombando de Jesus. Eles falam: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Daí, olha lá. Eles estão realmente zombando. Eles entenderam que Jesus falou, o Salmo 22 ali, e que ia vir vitória, e que tinha esperança, e que Deus ia vindicá-lo. Então eles falam: olha, Elias vai vir. Deixa-no, quer dizer, abre espaço, para. Pessoal, para tudo. Elias vai vir agora. Vamos ver se Elias vem. Estão zombando dele. Triste coisa é. E realmente reflete o coração do homem carnal. Quando chega um período de tribulação, um período de trevas, ele fica quieto, o homem. Ele aparenta até arrependimento, o homem carnal. Chega uma doença, uma tragédia, ele corre para a igreja, ele corre para Deus, pede oração. Mas assim que começa a brilhar o sol ali, que a poeira começa a baixar, ele já volta as costas para Deus. Exatamente esses homens. Durante as trevas eles estão quietos. Assim que começou a abrir o sol, eles já voltam a zombar de Jesus. E a segunda observação desses homens aqui: se eles soubessem quão depravados eles eram, se eles soubessem quão longe e quão inimigos de Deus eles eram, quão carentes da salvação e da morte de Jesus eles eram, eles não iam tentar prolongar a vida de Jesus. Eles iam clamar: entrega a sua vida o mais rápido possível para a gente ser salvo. Mostra a depravação, a cegueira desses homens. Olha o versículo 37, olha o contraste. Mas Jesus, quão grato a gente é por esse mas Jesus. Contraste, enquanto eles estão zombando, Jesus vai fazer algo oposto a isso. Com um alto brado, diz aí. Mais uma vez, alto brado de Jesus, mostrando o controle dele sobre a morte dele. Mostrando que ele tem domínio sobre tudo que está acontecendo ali. As pessoas que eram crucificadas geralmente não tinham domínio sobre si. Jesus tem controle total sobre ele. Com um alto brado. O que ele bradou? Marcos não diz. Marcos não relata. Lucas e João relatam. São as últimas palavras de Jesus, gente. São as últimas palavras de Jesus antes dele morrer. E as últimas palavras são sempre muito importantes. Você pega a epístola de 2 Timóteo, que é Paulo já quase morrendo, você vê ele se abrindo o coração dele para Timóteo. E essas são as últimas palavras de Jesus. Então vamos primeiro para João 19:30. O que Jesus bradou ali? Porque Marcos não fala, ele está indo direto, ele é correria total, Marcos. Está vendo da gente aqui. O que Jesus bradou? E aqui vai aquele primeira coisa que ele bradou em alta voz. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: o que ele disse? Está consumado. Em alta voz, está consumado. E tem palavras, gente, tem frases que são conhecidas no mundo inteiro. Estava pensando em algumas aqui. Até tu, Brutus. São frases e palavras conhecidas, que você conhece. Terra à vista, eureka, ser ou não ser, eis a questão. Vim, vi, venci, de César. Martin Luther King, eu tenho um sonho. Você começa, são palavras que
ET minha casa, o que você quiser colocar aí, são palavras que são conhecidas em todos os lugares. Mas nenhuma palavra, nenhuma frase é tão importante como essa daqui de Jesus. Nenhuma palavra proclamada na história da humanidade é tão importante como essa de Jesus. William Mounce, no livro dele de grego, ele fala assim, essa única palavra, porque é uma palavra só, a gente põe está consumado, mas no grego é uma palavra só. Essa única palavra que resume toda a vida e morte de Jesus é a mais importante de toda a Bíblia. Está consumado. E é interessante, as primeiras palavras de Jesus, em Lucas capítulo 2, versículo 49, quando os pais dele estão procurando por ele. Você lembra que eles foram para Jerusalém, depois eles saem, eles perderam Jesus, esqueceram Jesus, ficou perdido para trás, eles voltam, acham Jesus. Onde você estava? Eles perguntam para Jesus. O que Jesus fala ali? Ele tinha quase 12 anos naquela época. O que ele fala? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ou não sabeis que me convém estar na casa de meu Pai? O que é servindo, ouvindo o que Deus tem para ele? A tarefa que Deus tem para ele? Essas são as primeiras palavras de Jesus. 20 anos mais tarde, são as últimas, está consumado. A obra que Deus tinha foi consumada. Começo da vida dele, eu preciso estar aqui, eu preciso estar com meu Pai em comunhão. Isso que João repete várias vezes. Eu estou fazendo as obras do meu Pai. E aqui, o que ele fala? Está consumado. Veja que ele não fala, eu estou consumado. Não, está consumado. Mateus 5,17. As pessoas ali, quando Jesus começou a ministrar, eles começaram a achar que Jesus é um revolucionário. Olha, chegou esse revolucionário aqui. Revolucionário, gente, eles desprezam toda a história, né? Porque é alguma coisa nova que eles querem. Eles sempre caem no mesmo erro. Então Jesus fala assim, não pensem que eu vim aqui para abolir o Antigo Testamento, que eu vim desprezar o Antigo. Eu vim fazer o quê? Cumpri-lo. Cumprir. E aqui, o que Jesus fala? Está consumado. Foi cumprido. Todo o Antigo Testamento foi cumprido nele. A obra do Pai foi cumprida. Todas as profecias de Jesus, tudo que tanto os heróis do Antigo Testamento ansiavam e prefiguravam, foi completado. Por isso que ele fala, tal que consumado. Spurgeon fala assim, não há uma só joia de promessa, desde essa primeira esmeralda que caiu no umbral do Éden, até a última pedra de safira de Malaquias, que não haja estado incrustada no peitoral do verdadeiro sumo sacerdote. E mais, não há nenhum tipo, desde a vaca de Alazã até a pomba, desde o hisopo até o próprio templo de Salomão, que não tenha se cumprido nele. E nenhuma só profecia, seja que foi dada junto ao rio Quebar, ou nas margens do Jordão, nenhum sonho dos sábios, seja o que foi sonhado na Babilônia, ou na Samaria, ou na Judeia, que não haja sido concretizada com plenitude em Cristo Jesus. Foi consumado. Foi consumado. E ele grita em alta voz. Grita em alta voz. Foi consumado. Tudo foi consumado ali. Terminou. Se cumpriu. O impossível, gente, Marcos 10, essa passagem é de extrema importância, Marcos 10, versículos 26 e 27. Como que pode ser salvo? Como que pode ter salvação? Para o homem é impossível, para Deus é o quê? Possível. E aqui essa possibilidade é feita agora. Foi consumado. Então, quão terrível é você ver as pessoas hoje em dia tentando se justificar diante de Deus através das próprias obras. É triste demais isso. Você vê um espírita, você vê tantas outras religiões, um budista, eles tentando se justificar diante de Deus, o quê? Fazendo obras. Porque eles não entendem que o quê? Está consumado. Triste, muito triste. Maravilhoso esse brado para nós. Acabou. Acabou, não sou eu. Para o cristão, não sou eu, é Cristo. É Cristo que fez tudo. Foi consumado ali. Leon Morris, no comentário dele de João, nessa passagem, ele fala assim: Jesus morreu com um brado vitorioso em seus lábios.
Esse não é o gemido de um derrotado, nem o suspiro de uma resignação paciente. É o reconhecimento triunfante de que Ele agora completou perfeitamente a obra que Ele veio fazer. Sangue foi derramado. A obra foi feita. Tudo que a gente jamais conseguiria fazer, Ele fez. E agora Ele está na cruz, está pronto para morrer. Foi consumado. Tudo perfeitamente concretizado. Então Ele terminou, Ele proclamou, está consumado. E agora o que Ele faz? Vamos lá para Lucas. Lucas 23, versículo 46. As últimas palavras de Jesus. Uma vez que Ele completou e Ele proclamou toda a obra. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tá vendo como ele se direciona? Ele sempre se direcionou a Deus como Pai em todas as suas orações. Por isso que quando ele está na cruz, ele fala: meu Deus, fica muito claro que ele está citando só o Salmo 22, ele não está falando de si, não entendendo o que está acontecendo. Ele está citando o Salmo, porque quando ele ora, ele mesmo, as palavras dele é sempre Pai, Pai. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele está citando o que aqui? Se tiver alguma Bíblia aí que tem referência, você vai ver. Mais um Salmo. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E esse salmo, gente, é mais um salmo sobre o justo sofredor. É mais um salmo que fala, um comentarista fala assim, o salmo é usado aqui tipologicamente, como tipo, Jesus é o justo sofredor por excelência. É interessante que esse salmo, ele era citado pelos judeus antes deles dormirem. Eles citavam esse salmo, antes pedindo a proteção de Deus no sono deles. E aqui é como se Jesus, antes de dormir, ele cita esse salmo de novo. Salmo 31. Olha que interessante. Olha o versículo 16. Faz o teu rosto resplandecer sobre quem? Teu servo. Em Isaías 53, quem que é o Messias? O servo sofredor. Depois, versículo 18. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham quem? Os justos. Você tem o justo, que ele é um servo, e que ele é o quê? Sofredor. Então você tem Jesus aqui, é realmente ele falando, se cumpriu, está tudo cumprido. O Messias está aqui. O justo sofredor dos Salmos, o servo sofredor de Isaías, que toma sobre si o pecado do seu povo, que sofre pelo seu povo, está aqui. Completo, perfeito, está consumado. Que coisa. Em todos os momentos, Jesus é realmente um vitorioso, o brado dele de vitória. Em nenhum momento se mostra perdido, sem saber o que está acontecendo. Marcos 15, 37. Vamos voltar lá. Marcos 15, 37. Então, após o brado de que a obra foi consumada e a declaração de que o seu espírito está em confiança, foi entregue a ele. Ele expirou. Ek pneuma, o espírito para fora. Ele morreu. É uma palavra mais bonita para ele morreu. É mais nobre. Ele morreu. E é interessante que o verbo está na voz ativa, aqui na terceira pessoa do singular, mostrando que é Jesus quem está o quê? Entregando a sua vida. Porque a maioria das pessoas chegam, eles tentam interpretar a morte de Jesus como por asfixia. Jesus morreu asfixiado. Não. Ele já tinha falado, João 10, versículos 17 e 18. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ele já tinha falado que ninguém ia tirar, e o que ele ia fazer? Ele ia dar a vida dele. Exatamente isso que acontece. Mostrando a soberania dele sobre a morte dele. Não tiraram a vida dele, não morreu asfixiado. Ele entregou a sua vida. Acabou.
É triste que você vê, as pessoas elas têm uma visão de Jesus. Com contraste aquele filme que eu não gosto, da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Se vê ali Jesus todo angustiado, né? É a imagem de um Jesus realmente sofrido. Quando que os evangelhos, no relato da crucificação, eles nada focam nos sofrimentos físicos de Jesus, sim no aspecto espiritual e realmente no aspecto vitorioso dele. Saber que foi para isso que ele veio e é isso que está sendo cumprido aqui. Primeiro, o brado dele do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabendo que o que é? Aquilo é um salmo de esperança. Deus vai vir, vai intervir. Está vendo que eu estou sofrendo aqui, mas é momentâneo? Deus vai vir intervir. Depois ele está consumado. Tudo foi consumado. Depois ele cita o Salmo 31, 5. Um vitorioso, a morte de um soberano. Se puder abrir a Bíblia, voltar lá em João 19, 30, olha que interessante como que é a morte de Jesus. João 19, 30, olha a morte desse conquistador, desse vitorioso. É por isso que Apocalipse mostra Jesus sempre como um triunfador, alguém que vence. E quando Jesus tomou o vinagre e disse está consumado, e olha como que ele faz. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. As pessoas morriam na cruz, se debatendo, se movendo de tudo quanto era jeito, que eles queriam sair dali. Jesus simplesmente, o que ele faz? Inclina a cabeça, mostrando algo pacífico, descansando. Mateus 8:20, Jesus tinha falado, as raposas têm buracos, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem o que? Onde, e a mesma frase no grego, onde inclinar a cabeça. Porque ele tinha que fazer a obra dele. E é na cruz que ele encontra um lugar para ele descansar a cabeça dele. É ali. Ele encosta a cabeça, foi concretizado, agora eu posso descansar. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, que fala de Jesus, e ali fala que após ter feito a propiciação dos pecados, o que ele fez? Ele se assentou. É um sinal de alguém descansando, reinando agora. Foi feita a obra. Exatamente isso. Inclinou a cabeça. Soberano. Soberano até sobre a morte dele. Maravilhoso isso. Voltando para Marcos 15, 37, a gente encerra aqui. Com um brado de triunfo, se você quiser colocar ali, com um brado de triunfo, Jesus entregou a sua vida. É isso que quer dizer a morte do Salvador. Deus que se fez carne, viveu entre nós, agora está morto ali na cruz. Morte magnífica. Eu falo, isso não é a morte só de um homem. Senão a gente pode comparar Jesus a Buda, a Gandhi, a Kardec. Não, meu Deus encarnado ali naquela cruz, que veio, fez a obra e morreu. É realmente coisa que a nossa mente não consegue compreender. Foi para isso que ele tinha nascido, foi para isso que ele veio, realmente para morrer pelos nossos pecados, para fazer a obra que a gente não podia fazer. A gente conclui aqui, lembrando, está consumado. A gente possa realmente meditar, se alegrar, refletir e conversar e falar e proclamar essa frase, está consumado. Está consumado. A ira de Deus foi apaziguada. A justiça de Deus está lá. O Senhor foi tudo consumido, foi tudo perfeitamente ali cumprido em Jesus. Então o que ele faz? Agora ele tira os nossos trapos de imundícia, agora ele pode colocar o que? Vestes brancas. Colocar, porque foi consumado, foi tudo perfeitamente consumado. Como não declarar tão grande amor? Como não pregar para os que caminham para o inferno, tentando produzir uma justiça própria? Está Spurgeon aqui, ele fala assim: filhos de Deus, vocês que por fé receberam a Cristo como seu tudo em tudo, proclamem a cada dia de suas vidas que está consumado. Vão e digam a quem está torturando a si mesmo
pensando em dar satisfação por meio de obediência e mortificação. Aquele hindu que está ali, está a ponto de jogar sobre os pregos. Pare, pobre homem, por que terias de sangrar? Pois está consumado. Aquele faquir está segurando sua mão ereta até que os cravos transpassem sua carne, torturando-se com jejuns e privações. Pare, pobre desgraçado, deixe todas essas dores, pois está consumado. E ele vai citando, ele cita o católico, ele cita o padre. Foi consumado. E a gente vê o espírita, a gente vê o adventista, a gente vê o mormon, o testemunho de Jeová, as pessoas tentando voltar ao judaísmo, que a gente pode falar, foi consumado. Você está louco? Foi consumado. Perfeitamente consumado. Como não ser grato por tão maravilhosa obra? Está consumado. Ele descansa a cabeça, as obras foram feitas. As pessoas, você vai conversar com o católico, ele acha que a gente é salvo pelo meio de quê? De obras. E a gente é salvo por obras, não pelas nossas, mas pelas obras de Jesus. Por isso que ele pode falar que está consumado. As obras foram feitas. Tudo perfeitamente. Por isso que a igreja, na reforma, tanto brigou pelo sola fide, pela fé. Não é a gente fazendo. Já foi consumado. E a gente vai tentar fazer de novo o que Cristo já fez de forma perfeita e a gente nunca vai conseguir fazer. Você começa a entender o coração, a essência da reforma. As pessoas tentando fazer, agradar o Senhor com atos de justiça. Não, foi consumado ali. Mas que tipo de Deus era proclamado entre os cristãos? Um Deus que na verdade morreu, pior, um Deus que morreu na cruz. Não é de se estranhar que o grafite do segundo século tivesse um homem crucificado com a cabeça de um burro. Que proveito é um Deus que permite ser morto, pior, morto na cruz. Que Deus é esse? É lá naquela cruz repulsiva que Deus se aproxima. É realmente para a gente refletir, pensar e meditar sobre tão maravilhosa morte. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Algumas perguntas me vieram para mim mesmo, pensando na morte do meu Salvador. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E esse é o preço, litron ali, era o preço pago por um escravo no Império Romano. Eu comecei a pensar, a compra foi feita, a transação foi consumada, foi feita perfeitamente. Nós fomos comprados por Deus, eu fui comprado por Deus. Como que eu posso servir de forma tão medíocre a esse Senhor que pagou um preço tão alto? Atos 20, 28. O sangue dele foi o preço. Como ser um escravo tão ingrato, sempre reclamando, quando o preço pago foi tão alto? Como servir a tantas outras coisas e não servir esse Deus maravilhoso, quando o preço foi pago? Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Como ser um amigo tão superficial de Deus, quando Ele pagou tão caro para fazer a gente amigo dele? Como eu posso ser um amigo tão fiel do mundo e tão infiel para Deus, quando eu era inimigo dele, Ele morreu por mim? Como que eu posso chegar no fim da noite, não dobrar meu joelho, orar e ler a palavra, quando eu pude fazer qualquer outra coisa, passar meu tempo no computador, na TV? Como ser um amigo tão infiel, quando ele foi tão fiel? Hebreus 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Ele também participou dessa condição, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Como que eu vou temer a morte, quando Ele morreu para me dar vida?
Eu já ouvi gente falar, eu jamais ia fazer a missão, porque eu tenho medo disso, disso, disso. Como você vai temer a morte? Eu penso em mim, por que eu temo a morte? Quando que ele fez da morte a estrada para a eternidade ao lado dele. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Com a morte dele, ele soltou a gente. Como não perder minha vida para o Senhor por medo de morrer? Se ela já foi destruída e agora realmente é a estrada para estar ao lado dele. É realmente profundo demais a morte de Jesus naquela cruz. Revela de forma que a gente entende superficialmente quão maravilhoso é o amor dele por nós, a santidade dele, a justiça dele. Não é à toa que a cruz, a crucificação é realmente o símbolo do cristianismo, porque ali está a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. Ele morreu a nossa morte para dar a nós a vida dele. O que a gente tem feito com a vida dele? Cuidar da nossa. Amém? Semana que vem a gente entra nas consequências da morte de Jesus. A gente vai ver a cortina do véu, o véu sendo rasgado do templo, a cortina do templo sendo rasgada, e o centurião crendo nele,